Olá, aluno de CDI. Eu sou o professor Jamerson, professor de violino aqui do projeto, e estamos aqui para mais uma aula de teoria musical, tá bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre duração, tá certo? O professor Isaías, na primeira aula, ele já explicou um pouquinho sobre o que é duração, certo? E aqui a gente vai explorar um pouco mais sobre esse tema, tá bom? Duração, primeiramente, a gente precisa saber o que é duração, não é? Qual a definição de duração? Então, vamos lá. A definição de duração é a propriedade do som que define o tempo de emissão do som. Como assim o tempo de emissão do som? É justamente o tempo que a nota vai durar, que o som vai prolongar. Tá certo? Se vai ser um som longo ou um som curto. Então, basicamente, duração é isso. É o tempo que o som vai ser emitido, certo? O tempo que vai levar do início até o fim desse som. Porque a gente tem várias durações diferentes na música. Imagina você que uma música onde só exista a mesma figura musical, o mesmo som, sempre, a mesma duração, tá certo? Então ela fica muito monótona, certo? Fica muito chato de se ouvir, não tem muita mudança. Embora a melodia, a altura das notas seja diferente, mas fica sempre muito igual o ritmo. Então isso não fica atrativo musicalmente falando. Tá certo? Eu trouxe dois exemplos para vocês perceberem melhor isso, da mesma melodia sendo tocado, uma apenas com uma duração, certo? Então, são alturas diferentes, mas todas as notas têm a mesma duração, e essa mesma melodia, as mesmas notas, exatamente igual, só que com o ritmo, a duração diferente, tá bom? Para vocês perceberem um pouco como é que fica. Então, vê só, aqui a gente tem uma melodia com a mesma duração. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, vocês percebem que as notas mudam, a altura das notas vai mudar, certo? Então a gente tem uma melodia aqui, mas a duração, o ritmo dessa música é sempre o mesmo. E isso acaba ficando tudo muito igual e não fica muito atrativa a música, tá certo? Então, vou tocar agora a mesma melodia, só que com durações diferentes, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, se vocês observar, são as mesmas notas, tá certo? Então aqui, ó, si, lá, sol, sol, mi, mi. E se eu voltar aqui, ó, tem também si, lá, sol, sol, mi, mi. Só que o ritmo é diferente, a duração das notas muda aqui. A gente não tem a mesma figura musical, tá bom? Então, ó, vou dar o play aqui para vocês ouvirem, tá? Então, vocês percebem que, mesmo sendo as mesmas notas, as mesmas alturas de nota, certo? Só em mudar o ritmo dessas notas já fica mais gostoso de se ouvir, tá certo? Então, imagina vocês que todas as músicas que vocês conhecem tivessem a mesma duração, todas as notas com a mesma duração. Não teria como, certo? E a gente teria um número limitado de músicas, né? Porque ia chegar a um ponto que não ia ter como a gente criar uma coisa nova, porque já foi usado a sequência de notas que a gente queria usar, tá bom? Então, mesmo usando a mesma sequência, se eu mudo a duração de notas, eu posso criar uma música diferente também, tá bom? Se eu pegasse aqui, por exemplo, essa mesma melodia, essas mesmas notas aqui, e mudasse o ritmo, a duração dessas notas, eu ia ter uma nova música, uma música diferente, mesmo sendo as mesmas notas, tá certo? Por isso que na música a gente só tem 7 notas musicais, né? O professor Wilson também explicou sobre isso. E vocês viram que a gente só possui 7 notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, certo? É apenas isso e a gente consegue fazer uma infinidade de música. Por quê? Porque a gente pode usar essas 7 notas, mas variando o ritmo delas, a duração delas, certo? E aí, mesmo sendo a mesma nota que uma música,
uma outra música utilizou, mas aí, como o ritmo muda, fica diferente. Tá ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou escrever essas durações na partitura? Tá bom? A gente viu que duração é o tempo de emissão de som. Mas como é que eu vou escrever essa quantidade de tempo no papel? Tá bom? Porque a música a gente toca, certo? É auditível, mas a gente escreve também para que outras pessoas possam tocar a mesma coisa que a gente. Tá certo? Então, como é que eu vou escrever essas durações na partitura? Eu vou escrever a partir das figuras musicais, certo? A gente pode chamar tanto de figuras quanto de valores, tá certo? E o que são essas figuras? São os símbolos que vai representar diferentes durações, certo? Então, toda vez que vocês vê uma dessas figuras aqui, ó, que está nesse gráfico aqui, certo? Quer dizer que o ritmo, a duração das notas está sendo mudada, tá bom? Então, cada figura dessa tem uma duração diferente, tá certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, em cima, a gente tem o nome de cada figura, tá certo? Aí, a primeira figura aqui é a figura que representa o som, tá certo? Então, toda vez que vocês vê, pronto, a semibreve aqui é só a cabeça da nota, só essa bolinha branca, tá certo? Toda vez que vê essa bolinha, quer dizer que eu vou tocar alguma nota. Que nota vai ser essa? Dependendo de onde estiver no pentagrama, vai ser uma nota diferente. Tá bom? Mas a duração da nota vai ser sempre a mesma se tiver várias semibreves. Tá bom? E embaixo a gente tem a pausa. O que é a pausa? A pausa é o símbolo que representa o silêncio. Tá bom? Então, vamos supor que a semibreve aqui está valendo 4 tempos. Se eu contar 4 tempos aqui, ó, 1, 2, 3 e... tá, vai durar 4 tempos, ok? A pausa de semibreve vai ser a mesma coisa, só que de silêncio. Ou seja, eu vou contar 4 pulsos, só que sem tocar nada. Vai ficar desse jeito, ó. 1, 2, 3 e... eu conto os 4 pulsos, mas eu não toco, eu fico parado. Tá certo? E a mesma coisa para as outras notas. Vamos supor que a semínima vale 1 tempo, certo? Se a semínima vale 1 tempo, a pausa de semínima também vai valer 1 tempo, só que sem tocar nesse 1 tempo, em silêncio. Tá certo? Então, as figuras de cima sempre representam o som, o que a gente vai tocar, a velocidade que a gente vai tocar a nota, a duração que essa nota vai ter. Tá bom? E a figura de baixo representa a mesma duração, só que em silêncio. Tá bom? Como vocês sabem, a música é feita de som e de silêncio, tá certo? Então, as figuras de baixo vão representar esse silêncio para a gente, tá ok? Pronto. E para eu saber também quanto tempo vai durar cada figura dessa, certo? Aí, para isso, a gente tem uma coisa chamada de divisão proporcional de valores, certo? Como seria essa divisão proporcional de valores? Ou divisão binária, certo? Existem vários tipos, binário ou ternário pode ser também. Mas, por enquanto, a gente vai focar só na divisão binária de valores, tá certo? A divisão binária é o seguinte, ó. Como vocês veem aí, ó, a semibreve está sendo a figura que eu estou tomando como referência, tá certo? Então, tá aí, semibreve, do lado ali tem o número 1, certo? Esse número 1 está representando que eu tenho apenas uma semibreve, tá bom? Então, essa semibreve, eu posso dividir ela em 2 notas. Tá bom? E quando eu divido ela em 2, ela vai se transformar em 2 mínimas. Tá vendo aí, ó? Tem a semibreve, aqui, ó, semibreve. E eu posso pegar essa semibreve e dividir em 2. Imagina uma pizza. Comprei uma pizza e cheguei em casa, vou lá saborear a minha pizza, tá certo? Aí o que acontece? Estou lá, quando eu vou começar a comer minha pizza, chega o professor Danilo, lá em casa. Aí, opa, Danilo, entra aí, ó, comprei uma pizza aqui, vamos comer? Aí o que acontece? Eu reparti essa pizza em 2 pedaços. Ficou um pedaço para mim e um pedaço para Danilo. Tá certo? O professor Danilo aqui. Tudo bem, então, a gente partiu a pizza, quando ia começar a comer, aí chegou o professor Wilson e o professor Isaías. Chegaram lá em casa também, tá certo? Aí o que acontece? Como chegou os 2, eu e Danilo também, como a gente não é ganancioso, né, a gente vai repartir o pedaço da gente em mais 2 pedaços.
cada pedaço em mais 2, né? Então, o que era 2 notas, que era 2 mínimas, vão virar 4 semínimas, porque era um pedaço meu, um pedaço Danilo, e a gente partiu no meio cada pedaço. Então, virou agora 4 pedaços. E aí a gente pode ir partindo cada nota em 2 sempre. Tá bom? Então, ó, uma semibreve vai ser igual a 2 mínimas, que vai ser igual a 4 semínimas, que se eu partir essa semínima em 2, vou ter 2 colcheias. Se eu partir uma colcheia em 2, vou ter 2 semicolcheias, certo? Se eu partir a semicolcheia em 2, tenho 2 fusas. Se eu partir a fusa em 2, 2 semifusas. Essas figuras são as mais comuns. Existem outras figuras, só que hoje em dia o que a gente usa de figura musical é isso, tá? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, tá certo? Então, existia outras figuras musicais, mas que hoje em dia a gente não usa mais, porque com essas figuras já é suficiente para escrever qualquer música que você queira atualmente, tá bom? Então, nesse gráfico aqui, eu estou mostrando para vocês, ó, uma semibreve é igual a 2 mínimas, tá certo? Então, aqui, ó, número 2, uma semibreve é igual a 2 mínimas. Uma semibreve eu posso repartir também em 4 semínimas, certo? Ou seja, se uma semibreve é igual a 2 mínimas, só que 2 mínimas eu não posso repartir cada uma em 2 semínimas, então, se eu juntar essas 4 semínimas aqui, eu posso ter ou 2 mínimas ou uma semibreve, não é isso? A mesma coisa com a colcheia. Se eu pego a semibreve e digo, ó, quantas colcheias eu posso ter com uma semibreve? Então, eu vou pegar a semibreve. Primeiro, eu vou pegar aqui a semibreve. Vou repartir ela em 2, eu tenho 2 mínimas. Aí eu pego cada mínima e reparto em 2, eu tenho 4 semínimas. E se eu repartir cada semínima em 2, eu vou ter 8 colcheias. Tá bem? Então, o que acontece? Eu vou passar um exercício para vocês, que vai ficar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Onde eu vou pedir para vocês fazerem justamente esse cálculo. Vou dizer, olha, uma semibreve é igual a quantas semicolcheias? Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ir repartindo, tá certo? Vocês vão chegar aqui, ó, e vão botar, uma semibreve é igual a quantas semicolcheias, né? Então, vamos lá. Uma semibreve é igual a 2 mínimas, 2 mínimas é igual a 4 semínimas, 4 semínimas é igual a 8 colcheias, e 8 colcheias é igual a 16 semicolcheias. Ou seja, uma semibreve é igual a 16 semicolcheias. Tá certo? E aí vai ter mais. Se eu botar, sei lá, uma semínima, certo? Então, se eu pegar aqui apenas uma dessas 4 semínimas, pego apenas uma semínima, vai ser igual a quantas, por exemplo, quantas colcheias? Então, semínima, logo depois vem a colcheia. Eu pego a semínima, uma semínima eu posso dividir em 2 colcheias. Tá bom? Então, o exercício vai ser basicamente isso. Ou o inverso também. Eu posso pedir para vocês somarem. Por exemplo, se eu tenho 4 colcheias, vai ser igual a quantas mínimas? Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho 4 colcheias. 4 colcheias, né? O que é que eu vou fazer? Se eu juntar 2 colcheias, eu tenho uma semínima. Certo? Aí essas outras 2 colcheias eu vou juntar também, vai ficar mais outra semínima. E 2 semínimas juntas vai ser igual a uma mínima. Certo? Então, 4 colcheias somada é igual a uma mínima. Tá ok? Então, no exercício, eu vou pedir para vocês calcular isso. Tá certo? A diferença de a soma ou a divisão de uma figura para outra. Tá ok? Existem alguns sinais também de prolongamento desse som. Tá certo? Porque, vamos supor, eu tenho uma música onde eu quero que a nota dure 3 tempos. Só que, deixa eu voltar aqui, ó. Com essa tabela aqui, eu não tenho nenhuma figura que vale 3 tempos. Certo? Porque, ó, se eu pensar que a semibreve vai valer 4 tempos, no caso, a mínima vai valer 2 tempos, a semínima vale 1 tempo. Ou seja, eu não tenho nenhuma figura que vai valer 3 tempos. Certo? Então, o que acontece? Para isso, a gente tem alguns sinais que prolongam o tempo. Ou seja, eu vou pegar uma mínima e vou ter que prolongar ela
para que ela fique valendo 3 tempos. Ou seja, eu vou ter uma mínima e vou prolongar ela para que ela fique valendo 3 tempos. Tá certo? Quais sinais são esses? Vamos lá. Primeiro é a ligadura de prolongamento. Certo? Tem 2 tipos de ligaduras. A gente vai ver agora só de prolongamento. Tá certo? Primeiro, o que é ligadura, né? Ligadura é justamente esse arco aqui, ó, que está ligando uma nota para outra. Certo? Tem um arcozinho assim. Tá ok? Esse arco é o que vai prolongar essa nota. Ou seja, aqui eu dei 2 exemplos. Olha só, eu tenho uma semibreve, só que eu não queria escrever a semibreve. O que é que eu posso fazer? Eu posso botar 2 mínimas, né, como está ali, ó, 2 mínimas, e botar uma ligadura ligando ela. Agora, a ligadura de prolongamento, ela tem que estar ligando 2 notas de mesma altura. Tá certo? Lembra a aula do professor Wilson, que ele falou sobre altura? Então, aqui, ó, no exemplo, eu tenho 2 notas Dó. Pensa que isso é uma clave de Sol, tá bom? Então, eu vou ter, ó, 1, 2, terceiro espaço. Terceiro espaço, qual é a nota? Dó. Tá bom? Então, eu tenho 2 notas Dó e botei uma ligadura sobre elas duas. Ou seja, essa ligadura aí vai servir para somar essas 2 notas. Ou seja, se eu tinha 2 tempos em um Dó e 2 tempos no outro Dó, quando eu coloco a ligadura, eu vou ter 4 tempos. Tá certo? E embaixo é a mesma coisa. Ó. Se eu pego 2 semínimas, as duas estão em Dó também, e eu botei uma ligadura nas duas. Então, se a semínima vale um tempo, eu tenho uma semínima de um tempo, mais uma semínima de um tempo, eu vou ter 2 tempos. Tá certo? Então, vai ser a mesma coisa escrever. Tanto eu posso escrever uma mínima, ou eu posso escrever 2 semínimas com ligadura. Tá certo? Que dá no mesmo. Eu estou somando aqui no caso. Tá ok? Se eu ligasse mais uma semínima aí eu teria 3 tempos, entre aquele exemplo que eu dei para vocês. Tá certo? Vamos supor, eu quero 3 tempos e eu não tenho nenhuma nota que represente esses 3 tempos. Eu posso escrever 3 Dó, ou então poderia botar também uma mínima ligado a uma semínima. A mínima vale 2 tempos e a semínima vale 1 tempo. Então, se eu somo 2 mais 1, vai virar 3. Então, ficaria Tá. 2 tempos de uma nota e 1 tempo da outra. Certo? Então, sempre que vocês veem uma ligadura dessa aí, ó, entre mesma nota, quer dizer que eu estou somando os valores das 2 notas. Tá ok? Um outro sinal também que serve para aumentar, para prolongar essa nota, é o ponto de aumento. Certo? O ponto de aumento nada mais é do que esse pontinho que fica aqui ao lado da nota. Tá vendo que os 3 aqui tem um pontinho? Tá certo? O que acontece? Quando eu coloco o ponto de aumento, eu estou aumentando metade do valor da figura. Metade do valor da figura. Como assim? Veja só, vamos lá. Imagina aqui que eu tenho uma semínima, certo? A semínima, vamos dizer que ela está valendo 1 tempo. Tá certo? Então, se eu tenho aqui 1 tempo e nessa semínima eu coloco um ponto nela, o que acontece? Eu vou aumentar a metade do valor. Se eu tenho 1 tempo, no caso, eu vou aumentar meio tempo. Então, a figura vai valer 1 tempo e meio. Tá certo? Ou seja, ela vai ser igual a 3 colcheias juntas. A gente viu que uma semínima é dividida em 2 colcheias, não foi? Então, se eu boto um ponto, essa semínima vai ter o valor somado de 3 colcheias. Tá certo? A mesma coisa aqui com as outras figuras. Ó. Se eu tenho uma mínima não é igual a 2 semínimas, certo? Se eu tenho uma mínima igual a 2 semínimas e eu coloco um ponto de aumento nessa mínima, então essa mínima agora vai começar a valer 3 semínimas e não apenas 1. Ou seja, se ela valia 2 tempos, agora ela vai valer 3 tempos. Tá certo? E a cocheia é a mesma coisa. A cocheia se divide em 2 semicolcheias. Se eu coloco o ponto na cocheia, ela vai ser igual ao valor somado de 3 semicolcheias. Ok? Pronto, pessoal. Então, duração basicamente é isso, certo? Fazendo um resumo. Então, pessoal, duração se resume a isso, tá bom? Duração é o tempo de emissão do som, certo? É o tempo que a nota vai durar, se ela vai ser longa ou se ela vai ser curta, tá certo?
Para escrever essa duração na partitura, nós temos também as figuras musicais, tanto figura de som como figura de silêncio, tá certo? E essas figuras que a gente vai escrever na partitura para indicar quanto tempo vai valer cada nota, certo? Cada notinha tem que ter uma figura para ela, tá ok? Pronto. E se a gente quiser prolongar essas notas, a gente pode usar o ponto de aumento ou a ligadura, dependendo do quanto eu quero prolongar ela, tá certo? Eu posso ligar notas diferentes também, tá certo? Posso ligar uma mínima com uma semínima ou uma mínima com uma colcheia também, tá certo? Então é isso. Bons estudos para vocês. Façam os exercícios, tá certo? Estudem, assistam o vídeo várias vezes. Aquelas partes que tem os exemplos lá, pausa o vídeo, copia para vocês estudarem melhor também. Qualquer dúvida, pode perguntar lá no WhatsApp, tá certo? Que aí a gente vai tirando as dúvidas, tá ok? E façam exercícios e me enviem para aí a gente saber se vocês realmente conseguiram assimilar o conteúdo. Tá bom? Fiquem na paz, bons estudos para vocês e até a próxima aula.